Glória a Deus. Eu quero que você abra em Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Eu coloquei ali, né? Hoje nós vamos estar ministrando sobre Você é Capaz. Ano que vem vai ter o curso. Se você ainda não fez o curso, tá? Ano que vem vamos ter o curso Você é Capaz. Isso veio de uma mensagem, de um sonho que eu tive, né? E o Senhor trouxe um curso, e trouxe um livro, e trouxe uma blusa, e trouxe muitas e muitas mensagens através dessa ministração, através dessa revelação de Deus, que em primeiro lugar foi para a minha vida. Eu precisava, né, receber essa palavra de ser capaz de vencer minhas adversidades, minhas lutas, meus problemas, né? Após o Senhor ter ministrado para mim, o Senhor falou: agora tu vai lá e fala para aquelas mulheres que elas também podem ser capazes, que elas também são capazes. E aí comecei a ministrar para as mulheres, daqui a pouco estava ministrando para os homens, para os jovens e para quem o Senhor quiser. Estou pronta para falar, você é capaz. Então, em Provérbios 27 fala: assim como você se vê, assim você será. Como que você se imagina? Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Como você se imagina? Se você se imagina uma mulher forte, guerreira, vencedora, assim você será. Mas se você olha para você e você se vê uma mulher frustrada, uma mulher fraca, uma mulher que não consegue nada, uma mulher triste, uma mulher que não consegue avançar nos seus processos, se você olha para você, né, e você se vê assim, assim você será. Assim a palavra de Deus diz, sabe? E eu quero falar para você hoje, resgate, ainda que você tenha chegado aqui e esteja se vendo dessa forma, eu te convido a você resgatar hoje quem você é em Deus, porque Deus te criou de uma maneira maravilhosa. Não foi assim que nós lemos lá em Gênesis, né? Que Deus, ele criou o homem e aí falou: não, está faltando alguma coisa. E foi lá e trouxe a solução, né, dos problemas do homem. Não um problema. Ele foi lá e falou: eu vou criar o melhor da minha criação. E a palavra de Deus fala que ele fez a mulher com as suas próprias mãos, né? Ele foi lá e fez os detalhes. Por isso que você tem todo um detalhe, né? Então você é especial e Deus viu que era bom. Então eu quero que você nessa noite resgate quem você é em Deus. Você é princesa, você é amada, você é filha de Deus, você é especial, você é o melhor da criação. Resgate isso hoje, sabe, gente? Porque o inimigo, ele quer, nos oprimir, sabe? Quer colocar em nós rótulos, quer colocar em nós incapaz. Eu sou incapaz, eu não sou nada, né? Eu não sirvo para nada. Se você pegar uma nota de R$100 e você amassar ela todinha, você pisar, quantos vão querer essa nota de R$100? Ela tem valor, você não vai querer jogar fora, né? Você vai falar: opa, pode me dar, pastor. Se tu não quer, eu quero, porque é R$100, é R$100. Você faz muita coisa com R$100, né? Mas você, minha amada, vale muito mais que R$100. Não importa como você esteja hoje, mas o seu valor, ele excede o de rubis. Você é especial, entendeu? Você é o melhor da criação. Você é a solução dos problemas dos homens, né? Você veio nessa terra por quê? Eu fico pensando, por que Deus não deixou só os homens sozinhos nessa terra, né? Deixava eles sozinhos, né?
eles faziam tudo sozinhos, deixa eles viverem sozinhos. Mas Deus falou, não, peraí, eu vou trazer uma para trazer um sorriso, né? Para trazer uma alegria, uma sensível. Então, o que eu quero dizer para você, resgate hoje quem você é em Deus. Resgate a sua identidade. Vamos ler lá em Gênesis 29, 31. Fala de uma mulher que por um momento se viu muito desprezada, se viu muito rejeitada e de fato estava vivendo esse momento de desprezo, esse momento de rejeição. A palavra de Deus fala sobre a vida, sobre uma mulher chamada Lia, né? Então a palavra do Senhor vai nos mostrando aqui. Versículo 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fez ela fecunda. Olha só. Então eu quero dizer para você em primeiro lugar que Deus, Ele vê todas as coisas. Não importa o que você esteja passando. Se você está passando por desprezo, se você está passando por rejeição, se você está passando por situações onde você pensa assim, poxa, não era para me passar por isso, não era para mim viver isso. Saiba que Deus está vendo. Tenha essa certeza. Deus, Ele vê todas as coisas. Às vezes passamos por situações na nossa vida e achamos, né, meu Deus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Por que eu estou passando por essa injustiça? Por que eu estou passando por esse problema, por essa situação? Deus, Ele tem um propósito em todas as coisas. Então aqui a palavra fala que o Senhor viu que ela era desprezada. O que aconteceu? Fez ela uma pessoa fértil. Eu vou trazer alegria, eu vou abençoar o ventre dela, eu vou encher ela de frutos. Deus tem frutos para manifestar na sua vida, sabe? Não importa o que você esteja vivendo, tenha certeza, Deus está te vendo. Talvez as pessoas que estão ao teu redor não estão te vendo, mas não importa. O que importa é se Deus está te vendo. Ele está te vendo. E quando o Senhor nos vê no momento exato, Ele vai nos abençoar. No momento exato, Ele vai cumprir a promessa dEle. Aquela tua tristeza vai se tornar em alegria para a vida de outras pessoas, né? E eu falo, gente, eu não conto nem o mínimo de tudo que a gente já viveu. E às vezes eu sento ali e eu começo a conversar, começo a falar das situações, mas em todas as coisas eu sempre pude ver a mão poderosa do Senhor, sabe? Então aqui, conforme esse versículo aqui, o Senhor viu Lia. Então o Senhor te vê também. Ele está te vendo. Você não precisa ficar depressiva, chorando, sabe? Eu sou a mais desprezada. Não. Porque fulano não me viu, porque ninguém me nota. Deus está te vendo. E no momento certo, Ele vai cumprir todas as promessas na sua vida. Resgate em Deus quem você é. Sabe quem você é em Deus? Capaz. Uma mulher capaz. É assim que Ele nos chama. Capaz de enfrentar as adversidades da nossa vida. Sabe? Os problemas, as situações que às vezes nós nem sabemos como vamos resolver. Dependa do Senhor, sabe? Ele sempre vai ter um caminho. Ele sempre vai ter uma chuva, né? No meio a uma terra seca, Ele vai ter uma chuva de bênção. E falar em chuva de bênção, gente, nesse domingo eu fiquei tão maravilhada com o que Deus fez aqui nesse lugar, sabe? Foi muito engraçado. Eu contei para algumas pessoas que quando nós estávamos aqui no culto, estava chovendo em cima de mim, gente. Não estava. Hoje literalmente está caindo água aqui, né? Caiu aqui na igreja. Mas no domingo estava
estava chovendo aqui, sabe? Aqueles pingos de chuva. Eu falei, gente, agora só era o que faltava. Agora a goteira está aqui em cima, agora no altar. Eu pensei, gente, a goteira está no altar. E aí eu fiquei olhando para ver, mas só que não estava chovendo a chuva no natural. Aquela chuva era especial, era a chuva de Deus, né? E ali, quando eu vi que aquela chuva era a chuva de Deus, que não estava caindo, que era apenas no espiritual, eu me glorifiquei ao Senhor. E eu falei, eu vou falar para o Júnior. Mas na hora que eu ia falar para ele, começou a tocar aquela música, né? E as pessoas até começaram a cantar sobre que ia chover, né? Que Deus ia trazer chuva em meu deserto. A igreja começou a cantar. Aí eu fiquei mais maravilhada ainda. Daqui a pouco, o Júnior começou a falar sobre a igreja. Está chovendo sobre a igreja. Está chovendo chuva de poder. Está chovendo. Aí eu falei, eu não preciso falar. Eu não preciso falar nada para ele. Ele já está percebendo. Deus já revelou para ele que está caindo chuva aqui. E eu falei, Júnior, está chovendo. Literalmente está chovendo agora aqui. E aí depois eu expliquei para ele a chuva, né, de verdade. Eu falei, mas você já falou para a igreja que estava chovendo ali naquele momento? E é exatamente isso que Deus traz. Chuva em meio ao deserto, né? Quando você pensa que Deus te traz um sinal, dizendo assim, eu estou contigo. Eu estou fazendo algo. Eu estou te vendo. Eu estou vendo a tua aflição. Eu estou vendo você buscando, você perseverando. Eu estou vendo o teu esforço para agradar ao Senhor, para não desistir, para permanecer na presença dEle. Então, Deus te vê. Então, vendo o Senhor que Lia era desprezada, fez ela fértil. Querida, não se preocupa. Deus te vê e te abençoa. Eu acho isso lindo, porque, gente, é só você ser fiel, tá bom? E Deus vai te ver. E você vai receber aquilo que Ele tem para você. Então, vamos lá, voltar de novo a mensagem. Então, Lia foi desprezada para poder também tomar uma posição. Às vezes a gente passa certas situações na nossa vida, porque é Deus também chamando a nossa atenção para a gente poder voltar para a nossa posição de origem. Enquanto Lia estava ali, se lamentando, eu acredito que depois ela buscou a Deus. No momento que ela começou a buscar a Deus, o Senhor começou a dar filhos para ela. No momento que você se posiciona em Deus, Deus, Ele te vê e Ele começa a te fazer frutificar. E aí Raquel, que estava por cima de tudo, né? Que era a mulher amada, que era a preferida de Jacó, de repente ela que se vê no aperto. Ou seja, gente, às vezes Deus muda, né? Deus muda. Por isso que eu estava conversando esses dias com a minha sogra. Os últimos serão os primeiros. Aquele que está de pé, olhe para que não caia. Vigia para que não caia. Então, se a gente tem que se gloriar, a gente se glorie na cruz de Cristo. Sabe, se a tua família está sendo abençoada, glórias a Deus. Se você está firme com Deus, glória a Deus. Se Deus está fazendo chover na sua casa, glória a Deus. Mas se você está no deserto, glória a Deus também. Vai passar esse vale e vai chegar a tua vez. É desse jeito. Não é nós nos achando, não, eu sou melhor do que a irmã ali, porque a irmã está no vale, mas eu estou na montanha, então eu estou melhor do que aquela irmã, não. Sabe, são fases e estações. Nós passamos por fases na nossa vida. Então aqui nós podemos ver que Lia estava desprezada. E Raquel não. Raquel era a preferida, amada, mas de repente muda. Por quê? Lia começa a frutificar e começa a dar fruto, começa a gerar filhos. Mas Raquel não. Raquel não dá filho nenhum. Raquel começa a esterilidade dela. E então, né? Lógico que Jacó amava Raquel, mas quem estava sendo mais abençoada e vista
Era Lia. Então Raquel começa a ficar um pouco que desprezada e começa a buscar. Chega uma hora, a palavra de Deus fala, vamos ler lá junto comigo, ó. O Senhor atendeu a aflição. E a gente vai lendo aqui, ó, capítulo 30. Raquel não dava filhos e teve ciúmes. Olha só, Raquel começou a entrar na carne, né? Começou a ficar na carne. O que é isso? Poxa, só dá atenção para ela. Ela é melhor do que eu. E Raquel começou a entrar na carne, minha amada. Enquanto estamos na carne, obras da carne, nós não frutificamos, nós não avançamos, nós não alcançamos aquilo que Deus tem para a nossa vida, sabe? Então Raquel aqui começou a cair na carne. E ela começou a ter ciúme de Lia, porque Lia estava lá, ó, gerando. E aí chegou um ponto que Raquel falou para Jacó e disse assim: dá-me filhos, senão eu vou morrer. Ela ficou pirada, né? Quantas de nós também não somos assim, né? Vou morrer. Se isso não acontecer, eu vou morrer, né? Se Deus não me abençoar, se Ele não me ouvir, eu vou morrer. Se esse milagre não acontecer, eu vou morrer. Então morre, irmã. Mas morre para esse mundo só, tá? Não morre de verdade, não. Morre para a tua carne. Sabe, Raquel chegou a um ponto que ela falou: Jacó, eu vou morrer. Me dá filho. E ele fala: isso tem alguma coisa a ver comigo? Tem a ver com você mesmo. Ou seja, é você que tem que se posicionar. É você que tem que ir lá buscar a Deus. É Deus que fechou tua madre. Então a tua briga é você e Deus. Ou seja, muitas vezes nós queremos colocar a culpa no outro. Queremos culpar as pessoas, quando na verdade ninguém tem nada a ver o processo que você está passando, que eu estou passando, os processos que eu tenho que viver. Eu preciso me posicionar em Deus e eu preciso viver, né? Eu preciso viver o meu milagre. Eu preciso buscar em Deus para que eu venha dar fruto. Então aqui nesse ponto, né? Ela falou: dá-me filho, senão eu morrerei. E aí Jacó fala assim, se irou e falou assim: acaso estou eu no lugar de Deus, que ao teu ventre pediu de frutificar? Ou seja, ela estava querendo colocar a culpa em Jacó. Mas ele falou: não tem nada a ver com isso não, minha querida. Isso daí é você e Deus. Ou seja, se o teu milagre, se a tua bênção não chegou, não queira culpar ninguém. Não queira, sabe? Mas se posicione, vai ser mais fácil. Busque a Deus. Comece a tomar um posicionamento e resgatar quem você é em Deus. Eu sou filha amada de Deus também. Eu tenho um pai que me ouve. Eu tenho um pai que ele me escuta e que também me vê. Assim como ele via Lia, ele também ia ver Raquel. Assim como ele via Raquel, ele vê você também. Ele me vê, ele vê cada uma de nós. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Nós é que nos distanciamos das promessas. Nós é que nos distanciamos de tudo aquilo que Deus tem para liberar sobre a nossa vida. Então a gente vai vendo aqui nesses textos, ó, versículo 17. Ouviu Deus Lia e me recompensou. Versículo 17, ó. Lia só foi tendo filhos. E Raquel, ó, não gerava nada. Olha só, lá no versículo 22. Depois que Lia já tinha tido vários filhos, ela esperou. E aqui no versículo 22 diz: lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Então eu quero dizer para você, a sua vez também chega. Sabe, existem situações na nossa vida que demoram um pouco a acontecer, mas não é por causa de Deus, é porque Deus está trabalhando algumas coisas em nós. Algumas coisas precisam ser tratadas na nossa vida. E muitas vezes a gente é difícil, né? Carne de pescoço, a gente não se quebranta. Então é necessário o Senhor quebrar a gente para a gente poder entrar dentro daquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. E aqui ela fala assim, ó, versículo 22, versículo 23. Ela concebeu, deu à luz a um filho e disse:
Deus tirou o meu vexame. Minha querida, qual o teu vexame? O que te deixa envergonhada? A sua vez também vai chegar. O Senhor também vai lembrar de você, sabe? Mas persevera, fica firme, resgate quem você é em Deus. Não adianta ficar com ciúme, não adianta, sabe, a gente utilizar coisas dessa terra, né? Isso não dá certo com Deus. Não adianta culpar o outro. O que nós precisamos é nos posicionar, sabe? Nos posicionar em Deus, buscar a Ele, nos colocar da maneira que Ele quer. E aqui eu acredito que a Raquel estava bem moidinha. Quando ela estava bem moidinha, né? Bem, como fala, né? Passou na moenda, né? Passou no estreito. Depois que ela estava bem quebradinha, e Deus falou assim: agora eu vou te abençoar. Agora eu vou te abençoar com filho. Agora eu vou fazer cessar a sua esterilidade. E ela falou: o Senhor tirou meu vexame. Porque não foi uma vez que Lia engravidou. Foi uma, foi duas, foi três. Imagina, cada vez que aquela mulher engravidava, aquele barrigão, a raiva de Raquel. Ai, que raiva. De novo ela. E nada acontece comigo. E não foi, olha só, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro. Olha quanto tempo que Raquel ficou esperando. Deus, será que é tão difícil o Senhor me dar um filho? Né? Ao ponto dela olhar para Jacó e ficar com raiva dele. A culpa é sua. E quantas de nós não gostamos de botar a culpa no marido, né? Eu não. Nós gostamos de botar a culpa, né? Você é o culpado de tudo isso que está acontecendo comigo, né? Quantas de nós queremos culpar, às vezes até nosso marido, culpar outras pessoas que estão ao nosso redor por aquela bênção não chegar até nós. E Raquel, ela chegou a um ponto que ela queria culpar ele, queria dizer: poxa, como assim essa mulher engravida, eu não engravido nunca. Mas a vez de Raquel chegou e ela concebeu. E ela teve um filho e o nome dele era José. E ela falou: o Senhor agora vai remover o vexame. E verdadeiramente José, nós sabemos quem foi José, né? Foi tão somente o governador do Egito, né? Um grande homem de Deus. Então as bênçãos na nossa vida às vezes podem demorar, mas elas chegam. Então Raquel vive a esterilidade para poder, né, tomar uma posição. Então o bebê que ela estava gerando tinha que ser um fruto de amor e não um fruto de revolta, de desprezo. Deus vai nos dar de acordo com aquilo que você tem, aquele relacionamento com Deus. Se teu coração ainda precisa se purificar, Ele vai permitir que você se purifique primeiro. Como que nós vamos gerar frutos se o nosso coração não está puro ainda? Se ainda não nos consertamos em algumas coisas, né? A palavra fala assim: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não vamos ver a Deus enquanto não vivemos a santidade. O que é que o anjo falou lá para Josué? Santificai-vos, né? Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então lá em Josué foi revelado: Deus ia dar uma terra, Deus ia fazer, mas o povo precisava se santificar. Então existem coisas na nossa vida que nós não tivemos respostas. Por quê? Porque ainda está faltando uma santificação de Deus na nossa vida. Ele ainda precisa tratar algumas coisas em nós, para que nós possamos estar da maneira que Ele quer, para então a bênção. Não é porque Deus faz por merecimento, não é. Mas a palavra fala: sem santificação ninguém verá a Deus. É necessário que aqueles que buscam a Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, Ele quer recompensar você. Ele recompensa cada um de nós. Então, em primeiro lugar, resgate. É melhor você refazer o caminho da intimidade. Às vezes nós estamos brigando com Deus. Isso não vai nos levar a frutificar. Enquanto perdemos,
Deus, por quê? Ficamos revoltadas. Não, refaça o caminho da intimidade. Recomece de novo. Volte ao início de tudo. Ficar revoltada não vai dar certo, não vai resolver. Culpar pessoas não resolve. Entrar na carne igual Raquel fez, ficar com ciúme, brigando, não vai dar certo. Mas refaça o caminho da sua intimidade com Deus. Resgate quem você é capaz, em nome de Jesus. 1 Samuel 1:10 vai falar sobre Ana. Essa mulher também estava passando uma humilhação, uma vergonha, em ano, mas ela não deixava de buscar a Deus, ela não deixava de ser fiel ao Senhor. Mas como era difícil para ela, porque todas as vezes que eles subiam para Jerusalém, ela juntamente com seu marido, né? Ela ia, mas ela ia sem filhos, e ela queria ter um filho para consagrar a Deus, mas Penina não, né? Todo ano Penina grávida, Penina frutificando, e ela não. A palavra de Deus fala que Penina irritava ela. Ou seja, muitas vezes o adversário, ele quer nos irritar, né? Aí, você não consegue. Todo mundo consegue, mas você não. Todo mundo é capaz, mas você não é capaz. Você não alcança nada. Você não tem vitória de nada. Você é uma frustrada. Para de ficar dando ouvido para pessoas. Gente, ontem levei o Júnior na emergência. Aí quando nós sentamos ali no hospital, o homem sentou do meu lado e começou a falar um monte de coisa. Só coisa ruim. Falando assim, gente. Ele falou, olha, ele deve estar com pneumonia da braba. Falou um monte de coisa. Aí o Júnior, não estou não. Aí ele, já era. Falando, ele está mal. Isso daí, infelizmente, sinto te dizer, meu amigo, mas está bravo para você. Você não passa só com antibiótico muito forte. Você está mal. E começou a falar um monte de coisa ruim. Aí o Júnior levantou, não estou não. Aí saiu fora. Aí eu falei assim, não, essa febrezinha é febrezinha de nada. Não, em nome de Jesus. E só repreendendo. E ele falando um monte de coisa, que ele estava com H1N1 e Covid, de tudo de ruim que ele estava. Assim, falando que não ia dar jeito, que ele ia para o hospital e não ia resolver nada, que ele ia ficar pior. Eu sei que ele sentou para falar muita coisa ruim mesmo. Eu falei, não deve ser uma pessoa normal. Deve estar cheio do cão. Aí eu comecei a repreender, eu falei, e falar para ele, nada. E já até passou a febre dele, está curado já, não tem nada não. Só veio aqui só por vir mesmo, está tudo bem. Aí eu sei que o Júnior levantou, Júnior, está amarrado, hein? O cara falou um monte de coisa para ele. Gente, eu sei que quando eu cheguei em casa, eu besuntei ele de óleo, eu falei, Júnior, eu vou te ungir, que eu ainda não te ungi. Ungi ele, comecei a orar. Gente, orando, sei que eu orei tanto, que eu virei um sapatinho de fogo. Aí comecei a orar pra caramba. Falei, não quero nem saber, vou orar agora também, quero saber. Fui orar madrugada dentro, comecei a orar por ele. Comecei a repreender tudo feito na mata, na encruzilhada. Só que no final eu estava já repreendendo tudo. Eu falei, meu Deus, no cemitério, todo trabalho feito. Falei, só sei que o negócio pegou fogo. Ele falou, Cristiane, eu fiquei todo molhado. Eu falei, meu filho, já tomou remédio desde terça-feira. Eu falei, que 49 anos é esse? Está repreendido? Tem que viver. Sei que a febre não voltou mais. Eu falei, voltou mais. Eu falei, mas, aí eu falei assim, mas hoje tu não sai de casa. Hoje eu vou ser aquelas mulheres que mandam. Eu falei, tu não vai sair de casa, eu vou ficar aí quieto. Aí ele, poxa, amor, eu tenho que resolver as coisas. Eu falei, não, vai ficar aí hoje. Só vai levantar amanhã. Só amanhã, não quero saber. Hoje você vai ter que obedecer. Aí ficou lá, né? Contra a vontade dele, mas ficou. Falei, não, tem que ficar bom logo. E graças a Deus está se sentindo melhor. Mas assim, o que eu quero dizer para vocês é que às vezes a gente vai recebendo, entendeu?
todos os rótulos, todos os títulos, todas as maldições, todas as coisas ruins, a gente vai aceitando tudo, sabe? Os pensamentos, a gente vai dizendo sim para os pensamentos ruins, quando na verdade Deus fala algo com você, você não recebe tanto quanto você recebe aquilo que é ruim. E eu venho aqui para falar para você o quê? Resgate quem você é em Deus. Você é vencedora, você é capaz, sabe? Você é vitoriosa, você é filha amada de Deus. Não existe ninguém igual a você. Então, Ana, ela perseverou. E a palavra de Deus fala lá em 1 Samuel 1:10, que Ana, naquele dia, ela foi quebrada para o culto, mas ela foi quebrada. Minha irmã, no dia que você estiver quebrada, não deixa de vir no culto, não. Ah, pastor, eu estou mal, vou ficar em casa, não vai adiantar nada. Vou te dar uma senha. Você está mal? Então vem para o culto. É nesse dia mesmo que é o dia da chave virar na tua vida. É o dia do teu milagre. É o dia que vai haver a mudança. É naquele dia que tu está quebrada, que tu não quer nem falar com ninguém. É nesse dia que Deus tem algo tremendo para fazer na sua vida. E foi assim que aconteceu com Ana. Naquele dia ela estava mal. Imagino, né? Quando a gente está mal, nem pentear o cabelo a gente penteia, né? A gente fica toda assim, né? Não dá bom dia para ninguém. Anda até encurvada assim, né? Quando a gente está mal, não é verdade? E aí Ana, eu imagino que Ana estava desse jeito, né? Não queria nada. E seu marido muito amoroso dizia: oh, minha querida, o que está acontecendo contigo? Não sou eu o melhor do que 10 filhos, né? E Ana não queria saber. Ah, eu quero meu filho, Deus não me dá filho. Ana estava mal. Talvez você, minha irmã, também tenha passado por dias assim que você está mal. Mas saiba que vai chegar a tua vez, assim como chegou a vez de Ana. E Ana foi até o altar do Senhor. E a palavra de Deus fala que o sacerdote olhou para ela e julgou ela mal. Olhou e falou assim: meu Deus, essa hora do dia essa mulher já está assim embriagada. Gente, para ela parecer embriagada é que ela devia estar meio doidona, né? Tá torta assim, né? Meio maluca, né? E às vezes a gente, quando está na luta, a gente fica meio estranha mesmo, né? Nossa, essa irmã hoje está esquisita, né? Não importa se você estiver esquisita, mas tu estiver com teu coração em Deus, fica esquisita, entendeu? Não importa. O importante é o teu coração diante de Deus. E Ana estava sincera diante do Senhor. O sacerdote olhou, julgou mal ela, falou: olha, essa hora da manhã tu não para de beber não. E ela falou assim: não, eu sou uma mulher amargurada de espírito, né? Ela falou assim: eu estava falando com Deus, porque ela falava com Deus, não saía nem som, né? Ficava ali só chorando. E às vezes tu tá ali falando com Deus, não sai som mesmo, né? Parece que você está louca. A pessoa fala: essa mulher está falando sozinha, está louca. Mas não é não. É a sua intimidade com Deus. E Ana estava assim. Mas foi naquele dia, sabe, que ela recebeu a vitória dela. Naquele dia mal dela, que Deus virou uma chave na vida dela. E ali o sacerdote falou assim: ó, vai que o Senhor conceda a tua petição. E a palavra fala que o semblante dela já não era mais o mesmo. Ela recebeu a palavra profética que saiu do altar. Então, minha querida, você tem que vir para a igreja, receber a palavra profética, sim, para a tua vida, e o seu rosto não vai ser mais o mesmo. Gente, eu me lembro que quando eu estava doente, eu cheguei mal aqui na igreja. Eu subi aquelas escadas, a Márcia olhou para mim e falou: Deus me livre, assim mesmo para mim. Tu tá muito mal mesmo, irmão. Dando um soco na cara dela naquele dia. Ela: tu tá muito, mas eu tava mesmo, gente. Eu me olhei no espelho, meu cabelo tava todo arrepiado assim, ó. Eu subi as escadas assim, realmente, eu tava mal mesmo naquele dia. Aí eu falei: nossa, é verdade. Aí quando eu cheguei aqui assim, né, o Júnior pediu para a igreja orar por mim. Gente, naquele dia eu fui curada. Sabe, eu estava meses com problemas na vesícula, vomitando, mal, né? Destruída, mas o Senhor naquele dia me restaurou, me curou. Eu me lembro que naquele dia, gente, eu não fui mais a mesma.
Meu semblante já não era mais o mesmo. Quando eu saí, a Márcia, teu rosto está diferente. Olhou para mim. Ali tá diferente. Realmente, o Júnior falou, Cristiane, tu tá com cara de curada mesmo. Eu falei, Júnior, eu estou curada, não estou com nada mais. Eu recebi a cura. Então, minha querida, é aqui nesse altar que você vai se refazer. Não é lá no salão, lá no cabeleireiro, Não, isso é tudo maravilhoso. Você fazer as unhas, tudo bom, no shopping, né? Ai, ali eu me refaço, pastora. Eu sei que a gente gosta de comprar, né? Tudo bem, isso é até bom, mas não é ali que você vai receber a palavra profética. Não é ali que você vai resgatar quem você é em Deus. Sabe, Ana, ela foi para o altar. E depois que ela chegou ali, ela se levantou diferente. Resgate a sua vida de oração. Resgate a sua intimidade com Deus. Resgate a sua identidade de novo. Resgate quem você é. Sabe, você precisa se refazer em Deus. Não é nas pessoas, não é nos lugares. Não são as bênçãos que vão transformar você. Quando eu receber o meu carro, aí sim eu vou servir a Deus com alegria. Não. A bênção vai vir, glórias a Deus, mas o que vai me refazer é o meu posicionamento, é o meu caminhar na presença de Deus, é quando eu volto de novo para a intimidade com Ele. Então resgate a sua intimidade com Ele, refaça o caminho do altar, onde que você parou, sabe, onde que você deixou de orar, volte a orar como você orava antes, ou melhor do que você orava antes. Volte a buscar na palavra. Volte a ser aquela mulher, você já tem vitórias. Deus tem muito mais vitórias na sua vida. Sabe, você vai ver o que Deus vai mudar. Por quê? Porque você é capaz. Resgate a sua vida de oração. Resgate a sua identidade. Decida ser quem Deus escolheu para que você seja. Às vezes Deus te deu um nome, mas você continua olhando para trás igual a mulher de Ló. Você está esquecendo o que lá no teu passado? Olha para frente, sabe? Veja tudo aquilo que Deus tem para você. Decida ser o que Deus quer que você seja. Não pare de ficar olhando para aquilo que as pessoas falam. Vá para o seu propósito de vida. Deus tem um propósito para você e você não pode ficar olhando para trás. Você não pode ficar indo para o seu passado, sabe, buscando coisas que não vão te acrescentar em nada. E às vezes a gente fica, poxa, antes era tão bom, quando eu era assim, quando eu fazia aquilo, sabe? E você fica olhando para trás e você fica perdendo tempo, quando na verdade Deus tem coisas maravilhosas. O seu propósito é esse, então segue em frente. Você é capaz, você pode. Não fica pensando, eu não vou conseguir, tanto problema, tanta luta. Não, você consegue sim. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então sabe que nesta noite você possa receber essa palavra no seu coração, que você venha resgatar a sua identidade em Deus, porque Deus deseja fazer grandes coisas na sua vida, deseja que você venha frutificar, que você venha prosperar nele, amém? Então,